Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o podcast Rumo, episódio 13, e nós estamos recebendo aqui a amiga querida Heloísa Glad. Ela vai se apresentar, mas eu posso adiantar que é uma pessoa que eu respeito muito, vitoriosa em processos de transformação, e transformação é o nome, né, é o título, é o tema desse podcast de hoje, onde a gente vai estar conversando sobre assuntos interessantíssimos, inclusive sobre uma viagem, um evento que a Heloísa fez. E, por fim, como é que a gente, né, vai receber dicas da Heloísa sobre como a gente se prepara para essas transformações. Mas isso é para quem ficar assistindo até o final do podcast, né, Elo? É Então, isso seja aí. bem-vinda, Heloísa. Heloísa hoje está como conselheira na Portway, que é a minha empresa, mas ela já esteve como presidente da Kenvue, fez a transformação da Johnson Johnson Consumo para Kenvue com muito sucesso, objetivos cumpridos, vice-presidente da Rect Banks, uma carreira vitoriosa na Philip Morris. E dentro dessa jornada, a gente se conheceu, ficamos amigos, e eu gosto muito das ideias, da energia da Heloísa, e ela vai estar compartilhando com a gente aqui um pouco do conhecimento e da energia que ela possui. Tá? Seja bem-vinda. Elo, conta um pouquinho de você, conta um pouco da tua história. Obrigada, Marcela. Bom, primeiramente quero agradecer aqui formalmente o convite. É um prazer participar aqui com você hoje. Obrigada pelos elogios, mas também queria retribuir. Você também é um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que também me ajuda nos processos de pensamento muitas vezes, então é muito bom. Sempre as nossas conversas são muito boas, né? Bom, falando um pouco de mim, eu sou, falando um pouco da minha vida pessoal, eu sou mãe de 3 filhas, sou casada, né? Sou natural de São Paulo, hoje vivo em São Paulo, e ao longo da minha vida trabalhei sempre, acho que desde cedo na minha vida, eu decidi que eu queria trabalhar em carreira corporativa e tal, e foi o que eu fiz, acabei trilhando aí um caminho de assim, passagens por empresas multinacionais. Foi o que eu sempre fiz, na verdade, sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais. E ao longo do tempo fui me desenvolvendo com o objetivo de virar presidente de empresa. Então, acho que foi em 2015 eu me tornei presidente de empresa pela primeira vez, e desde então eu venho evoluindo nesse processo como executiva, também como líder, e também não tem como desvincular como pessoa, né? Então é um pouquinho aí da minha história. O que eu vou falar aqui, acho que tem muito a ver com as minhas experiências, com as minhas aprendizagens que eu tenho até agora, mas lembrando que aprendizagem é uma coisa contínua, né? Então, acho que é onde estou hoje, mas pretendo seguir evoluindo e aprendendo muito ainda. Legal, legal. Conta pra gente um pouco da tua história agora, na sua jornada profissional, o que que você já viveu de problema, de dificuldade, de erro, de perrengue, e como é que você resolveu isso, conta a parte real, né? O mundo real, eu gosto da vida como ela é. É, então, Marcelo, como eu mencionei, eu comecei a trabalhar muito cedo e também cedo defini que eu queria me preparar para virar presidente. Então, isso, obviamente, se traduziu num plano de carreira que foi muito diversificado. Eu passei por várias áreas, morei em diferentes países. E ao longo dessas experiências me expus muito a coisas novas, a coisas que eu não sabia. Acho que nunca tive medo de assumir posições novas e trabalhar num mercado novo. Eu sempre valorizei muito a experiência que vem, né? O que a gente ganha com tudo isso. Tem a parte que é mais difícil, mas a parte também em que você aprende muito e se desenvolve. Então, nesse contexto, acho que uma das experiências que eu passei que foi, acho que me ensinou bastante, mas foi uma grande besteira que eu fiz na vida. Acho que talvez é, vou usar esse exemplo que acho que é o melhor. Eu tenho alguns, tá? Mas eu vou usar esse que é o melhor. Quando eu assumi como General Manager da América Central, eu vivia fisicamente na Costa Rica,
mas eu estava responsável também pelo mercado do Panamá. Ele era um dos meus mercados, ele era mais ou menos ali 18% do meu negócio como um todo, era um mercado importante, e eu atuava no Panamá somente com distribuidores, ou seja, minha dependência de distribuidores era enorme, né? Eram poucos distribuidores que tinham o nível de excelência que eu precisava que tivessem para operar no mercado, então eu não tinha muitas opções, né? Mas até então eu não sabia disso. Então eu cheguei no mercado, encontrei uma situação que eu vi que precisava mudar, então a minha primeira avaliação muito rápida foi que eu precisava mudar o distribuidor. É um distribuidor que realmente não estava funcionando para o contexto do negócio, não estava chegando nas metas, não estava entregando resultado e eu precisava mudar. E eu acho que quando a gente passa por uma mudança dessa, de país e posição ao mesmo tempo, a gente quer mostrar serviço rápido, né? Acho que a gente fica naquela ânsia de mostrar serviço. Acho que aí é um dos primeiros pontos que eu fui aprendendo que não deveria ser tanto assim. Mas na ânsia de resolver rápido o problema, eu fiz um diagnóstico rápido com o time ali. Na verdade, o time fez, apresentou para mim, e eu tomei a decisão junto com eles que a gente ia tirar o distribuidor. Eu tinha um plano B, tinha um outro distribuidor já identificado que assumiria a operação, e a gente desenhou um plano de handover, vamos dizer, de um para o outro, de 3 meses. Né? Então, tudo tinha que acontecer em 3 meses, tirar um e colocar o outro, e fazer com que o novo já chegasse jogando em 3 meses. E isso foi executado, mas obviamente que não funcionou. Foi uma grande bobagem, porque assim, primeiro que o distribuidor que a gente colocou para substituir, ele não era tão capacitado como a gente pensava, a gente não tinha tanto conhecimento sobre ele. Ele era um cara grande, tinha uma infraestrutura, tinha muito dinheiro investido, trabalhava com grandes indústrias e tal, mas a gente não conhecia ele direito, né? Então, assim, a coisa não aconteceu dentro do período que a gente desenhou. Isso fez com que a gente, inclusive, tivesse ruptura de venda nos 2 primeiros meses, ele não conseguiu nem vender o mínimo que a gente precisava que ele vendesse. E isso foi um grande aprendizado para mim, que custou muito caro. Primeiro, que eu não cheguei na minha meta do trimestre na época, foi responsabilidade minha. Eu estava chegando recentemente, então imagina que isso estava muito. Era o oposto da mensagem que eu queria passar, né? Como líder do mercado. Exatamente o oposto. Exatamente o oposto, mas ao mesmo tempo foi a melhor lição que eu pude ter logo no início da minha experiência, porque ela me mostrou que, opa, como assim, tipo, calma, calma, você está chegando num território novo, repense tudo que você sabe hoje, não quer dizer que você não sabe nada, mas tem muita coisa que você não sabe, principalmente esteja muito mais aberta para escutar, né? Então, para entender o contexto deles, do mercado. Então, acho que assim, foi uma grande aprendizagem para mim, que custou caro, eu tive que remediar depois. Houve impacto em bônus, em várias coisas, houve impacto financeiro, não só para mim, como para o time, mas eu acho que foi uma lição que eu aprendi e depois, ainda bem, nunca mais cometi o mesmo erro. Então, hoje eu tenho muito mais cuidado nesse processo de avaliar um novo parceiro, quais são os pré-requisitos que a gente precisa, tá? Então, assim, eu sou muito mais cuidadosa hoje, mas acho que foi duro, foi uma experiência bem dura, bem difícil. Esse momento, acho que quando você tem a primeira designação, a gente acha que virou, no teu caso, virou uma Mulher Maravilha, né? E aí, quando você logo tem uma experiência dessa, talvez seja importante ser no início, porque, pelo que eu entendi, você fez essa mudança interna, né? Você fez uma transformação interna. E o tema do nosso papo é sobre transformação, e é interessante porque naquele momento, né? Você comentou, 2015, né? Foi a tua primeira designação. A gente já estava passando por algumas transformações, mas as transformações me parecem que eram mais lentas, né? Então, a gente tinha aí uma jornada que era mais pausada, tinha uma velocidade, tinha uma cadência menor. E agora a gente parece estar no momento de transformação, onde não existe mais momento de transformação. O que existe é uma sequência, um contínuo de transformação. Então, dentro dessa caminhada, né, e contínuo de transformação, o que a gente precisa é tentar entender isso e aprender como lidar com esse contínuo. Então, aceitar
e aprender. E eu queria avançar com você nessa jornada. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, Luísa, desenvolver contigo para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando a gente, para onde elas devem, quem é executivo, quem é diretor, quem é gestor, quem é líder, especificamente, mas para qualquer profissional também, para onde está indo essa mudança e para onde essas pessoas devem mudar, para onde elas devem levar essa mudança. Legal. Eu acho, assim, para mim, o conceito de mudança mudou, de transformação mudou muito nos últimos anos. Eu sempre encarei, como você disse, transformação como alguns momentos da vida em que alguma coisa acontece e nos obriga a transformar, seja no âmbito da vida mais pessoal ou no profissional, mas eram pontos no tempo e que tinham começo, meio e fim, né? E hoje eu vejo completamente diferente. Acho que a gente está num contexto em que as mudanças são constantes, elas estão sempre acontecendo, e eu acho que a nova dinâmica é que elas vão seguir acontecendo, as transformações vão seguir acontecendo de uma forma constante, e a gente tem que aprender a encará-las como assim, como o nosso novo dia a dia, vamos dizer assim, né? Porque muitas É o vezes, novo normal, né? né? Eu acho que então é como você encara um contexto em que as coisas estão sempre mudando. E isso pode se aplicar no teu contexto pessoal ou no teu contexto de trabalho. Mas focando aqui mais no contexto de trabalho, eu acho que tem vários aspectos que estão nos forçando, como negócios, como profissionais, a mudarmos. E a coisa está muito rápida, né? Está uma velocidade realmente sem precedente. Ah, mas mudança sempre existiu. Sempre existiu. Só que agora eu acho que tem alguns drivers aí que estão acelerando essas mudanças. Então, a pergunta é como que a gente tem que fazer para acompanhar ou talvez para inserir esse contexto de transformação no nosso dia a dia. E eu acho que tem algumas competências que a gente tem que passar a desempenhar e tal, que acho que vão fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia, da nossa vida, para que a gente consiga transitar bem nesse contexto de mudança constante. Mas acho que começa por a gente estar aberto e por a gente entender que a mudança não é mais uma coisa que vem, acontece e vai embora. Ela vai estar sempre acontecendo, né? Ela sempre ela passou a fazer parte da nossa vida constantemente. Então, acho que a primeira é cair a ficha nesse sentido, né? E acho que se todo mundo... Eu queria É. complementar, Edu, eu acho que assim, eu tenho, essa é uma máxima budista, né? É um princípio budista, que é onde tem aceitação, não tem sofrimento, né? Você vive no agora, aceita, e aí você não vai sofrer, porque você aceita que é real. E eu concordo 100% com você. Agora, eu queria entrar num ponto específico sobre para onde a gente deve mudar, que são os propósitos, e até ouvir de você o teu propósito, né? Como é que você faz essa conexão entre propósito e para onde as pessoas devem mudar? Porque tem mudanças de todo tipo que estão sendo demandadas da gente, e algumas eu até dou risada, né? Sobre aparência, ou sobre você deve falar desse jeito, ou você deve fazer daquela outra forma e tudo. E eu falei assim, olha, não dá para eu fazer essa mudança, eu não vou embarcar, né? Como é que é essa coisa do propósito, e falar um pouquinho do teu propósito pessoal também, aproveitar, e nessa jornada de mudança, pô, será que a gente, né, deve mudar porque as outras pessoas acham que a gente deve mudar? Não, exato. Eu acho que esse contexto de transformação, a gente precisa internalizar a partir de uma autorreflexão, né? A gente precisa entender, porque isso, assim, a gente não pode mudar quem a gente é porque está todo mundo mudando, ou mudar a forma de pensar porque os outros estão mudando. A gente tem que ter muito claro qual é a minha essência, o que eu penso, quem eu sou, quais são as coisas que realmente eu posso abrir mão sem nenhum problema, e quais são as coisas que eu não vou abrir mão porque são a minha essência, fazem parte de mim. Então, acho que essa reflexão, mais do que nunca, é muito importante, porque senão a tendência é que a gente saia que nem maluco tentando mudar para dizer que está mudando ou se transformando para acompanhar, né, para surfar a onda,
Mas na prática, você está perdendo a sua essência, você está se desconectando com você. Eu acho que aí esse ponto do propósito ele é essencial, porque acho que a gente está num momento em que a gente precisa repensar, né? Então, ok, eu já aceitei que as mudanças vieram para ficar, elas vão seguir acontecendo, a velocidade das coisas está, assim, sem precedentes, legal. Mas quem eu sou, o que, que eu quero atingir com tudo isso? Como eu faço dessas transformações algo que possa me beneficiar? E aí entra, acho que entra a questão do propósito, né? Então, assim, eu acho que eu nunca tive tanta clareza sobre o meu propósito. Acho que até meus 30 anos não era tão claro assim. E eu acho que é comum, enquanto a gente está mais jovem, a gente não ter tanto essa clareza. Acho que ao longo da vida a gente vai descobrindo. Acho que tem pessoas que têm, já desde muito cedo, mas tem outras que não, e eu não vejo um grande problema com isso. Mas eu acho que tem alguma fase da vida, conforme você vai amadurecendo, que você tem que buscar ter essa clareza. E eu busquei ter essa clareza e foi muito conectada com a parte profissional, que foi quando eu descobri que eu gostava desse contexto de mudança, de transformar. Eu gostava de participar de algo que talvez, putz, não está funcionando, ou não está indo bem, ou algo que a gente via que podia melhorar muito. Então, eu gostava de fazer parte desses processos, porque eu acreditava que havia um espaço ali para você deixar a sua marca. E você olhar para trás e falar, poxa, que legal, eu participei desse projeto, esse negócio não estava funcionando, tal, participei, contribuí e eu consegui deixar a minha marca ali. Então eu comecei a ver, a notar que eu me realizava com isso, né? Então eu comecei a direcionar o meu propósito de trabalho para algo relacionado a grandes mudanças e transformações. Então eu comecei a buscar proativamente situações de trabalho em que eu pudesse realizar isso, né? E ao longo do tempo eu fui levando isso também para minha vida pessoal, e claro, e hoje tem muito a ver com a forma como eu influencio as minhas filhas, né? Eu tenho as minhas 3 filhas, então, mas acho que passa por essa reflexão e você tem que passar por esse processo para você chegar nessa clareza, porque às vezes a gente fica esperando que vai vir uma luz ou que algo de um dia para o outro vai dizer para mim qual é o meu propósito de vida. E não é assim, né? Então acho que é um processo que a gente tem que amadurecer, mas é essencial você conectar o teu propósito de vida, né, com o que você está realizando também no trabalho e como indivíduo, porque acho que É, também... eu, Oi, desculpa. eu concordo com você, eu concordo contigo, Elô. Eu acho que no cenário de transformação contínua, a, a, a clareza da tua autopercepção, das escolhas de propósito, do autoconhecimento, ela é um norte, ela é um direcionador importante para você navegar durante a mudança, porque senão você é levado pela onda, né? E você acaba se afogando no meio desse processo todo. Então, esse autoconhecimento, que eu acho que hoje é uma coisa que se fala bastante, e eu vejo muitas pessoas nessa busca, que eu acho que é uma busca não só necessária, mas passa a ser fundamental. É muito importante a gente ter isso como um lastro de existência mesmo, poxa, para onde eu estou indo? Apesar e a partir ou por causa das mudanças, eu vou manter firme o meu propósito de chegar naquele ponto que eu particularmente acredito sempre deva ser servir as outras pessoas, contribuir com as outras pessoas, mas como um propósito pessoal que traga um pouco de estabilidade, um pouco de clareza, né, de harmonia até para a tua existência, né? Porque senão você vive um processo de agonia, né? No meio de tantas transformações, você não tem um vínculo, um lastro mais firme para onde você possa olhar sempre, né? Não, totalmente. Eu, no meu caso, eu conectei a partir dessa questão de transformação que estava mais vinculada ao trabalho inicialmente. Eu fui chegando, foi amadurecendo a ideia e hoje eu tenho claro, o meu propósito é ser feliz, fazer através da contribuição em diferentes projetos, seja de vida pessoal ou no trabalho, em que eu possa transformar, que eu possa exercer isso, mas buscando a minha autorrealização, a minha felicidade, porque eu vejo que quando eu estou nesse realizada e feliz, eu consigo impactar a vida dos outros também de uma forma muito melhor. Então, eu quero trabalhar para mim, para me realizar
e, através da minha realização, também ajudar os outros a se realizarem. Isso se aplica para as minhas filhas, se aplica para o contexto de time em que eu estou numa empresa. Então, assim, essa é a clareza que eu tenho hoje, assim, para mim, sabe? Elo, eu tenho uma pergunta para você que é: o que que acontece quando a gente não quer mudar? Você tem muitas pessoas que eu conheço que chegam a um ponto na vida, e veja bem, não é gente velha, não. É gente madura, muitas vezes, né? 40 e poucos anos. E tem gente jovem que fala assim: olha, eu não vou mudar, o que eu quero é isso aqui. Talvez as pessoas jovens estejam mais focadas nessa posição de, puxa vida, eu não quero mudar, né? Eu quero seguir do jeito que eu sou, vou procurar um lugar que me aceite da forma que eu sou, né? Como é que você vê isso em função de tantas transformações, a pessoa achar que, puxa vida, eu sou desse jeito e eu não quero mudar, eu não quero fazer nenhuma transformação, né? Mesmo que seja para um propósito. Não, eu vou viver conforme a minha personalidade. Eu sou desse jeito. Uhum. Como é que você vê? Então, eu acho que partindo dessa autorreflexão, esse autoconhecimento, uma vez que você tem clareza de quem você é, do que você gosta em você, do que você acha que você tem que mudar, seja o que for, eu acho que está tudo bem você avaliar e dizer, eu não quero mudar isso. Essa é uma coisa que, assim, eu sou assim, faz parte de mim, não quero mudar e não vou surfar a onda ou tentar mudar porque está todo mundo mudando. Eu não vejo problema nenhum com isso. Pelo contrário, acho que isso tem a ver com você ter não só essa consciência, mas ter essa segurança de que está tudo bem. Então, eu não acho que é um movimento frenético, que porque a mudança está na moda e tá, né, as transformações estão acontecendo, a gente tem que transformar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o que a gente tem é que refletir sobre quais são as coisas que de fato eu quero mudar, e uma vez que eu definir que eu quero, eu coloco a minha energia para aquilo. Agora, é perfeitamente ok eu não querer mudar certas coisas. Eu acho que um bom exemplo disso é que a gente está vivendo cada vez mais na era das comunidades, né? Hoje fala-se muito em comunidades. E as Esse comunidades aqui é nada. um podcast da comunidade Rumo, né? Exato! Mas nada mais é do que as pessoas que têm pontos em comum e que elas se identificam entre si, sejam quais forem esses pontos, e elas acabam a conviver porque elas têm coisas em comum. Agora, quais são essas coisas em comum? Pode ser tudo. Você vê comunidade que está se reunindo porque gosta de se vestir de uma certa forma, você tem comunidade da leitura de, sei lá, ficção científica. Então, pode ser qualquer coisa, e a gente tem que se dar esse direito, né? Eu acho que é super importante a gente se dar esse direito, porque senão a chance da gente se perder tentando mudar tudo ao mesmo tempo é altíssima, e mais que isso, a gente vai se frustrar certamente, né? Certamente vai haver frustração. Sim, eu concordo com você. Acho que e aí entra até um pouco de saúde mental, né, nessa jornada, porque a gente imagina que com alguns objetivos de carreira, objetivos pessoais, a gente tenha. Porque isso acontece não só na empresa, mas já acontece em casamento também, o relacionamento de uma forma geral, onde a gente começa a se anular para se amoldar a um lugar que não é o nosso lugar. E aí a coisa complica, né? E a gente coloca, às vezes, a culpa na mudança, ou num chefe, ou nas circunstâncias. E essa clareza e essa aceitação não é só da realidade, mas a aceitação de nós mesmos, né? De quem nós somos como pessoas, e ter essa visão de que algumas escolhas precisam ser feitas para definir a minha identidade, né? Quem eu sou de verdade. E essa escolha ser uma coisa firme, ser um propósito contínuo na nossa vida. Eu acho que essa é uma coisa interessante, né? Gostei aí do que você falou. Agora, vamos lá. Você citou um ponto que eu acho que é legal, que é o pessoal e o profissional, né? Nesse processo de transformação. Nós somos, né? Você é mãe, sou pai, enfim, a gente tem a jornada de criar filhos e damos risada, né? De vez em quando, né? Que eu penso muito parecido com o seu marido, o Fernando, e sendo o pensamento, né? Aí vem a nós somos o que somos, né? Então a gente tem o nosso pensamento, né? Que você até acha engraçado o nosso pensamento. Mas nessa descoberta aí, né? Aliás, né, você falou que o aniversário dele é agora
dia 30 e o meu é dia 13, então nós somos arianos, né? Ariane, Os arianos são assim, desse jeito aí que você. Por isso que agora eu entendo por que que a gente pensa muito parecido, entendeu? Você viu? apesar de eu não dar muita bola para esse negócio de astrologia, mas de vez em quando é legal falar para se divertir também. Então, tem algum fundo de verdade nessa história, né? Porque tem pessoas parecidas. Mas voltando então ao tema aqui, que é, puxa vida, como é que é essa história do pessoal, do profissional, como é que essas coisas se falam nessa transformação? Eu acho, até uma certa etapa da minha vida, eu tentava separar completamente a Heloísa indivíduo da Heloísa profissional. Eu achava que eram dois mundos que corriam em paralelo e que eu em casa era uma coisa, podia ser uma coisa, ter uma série de comportamentos, pensar de alguma forma X e tal, e que no trabalho eu tinha que me moldar para o que era a realidade do trabalho. Isso que eu acreditava. É, Conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo que isso é impossível. E hoje eu considero completamente impossível você se dividir em dois e você ter duas personalidades, duas formas de pensar. Eu acho que, assim, hoje o que a gente tem que fazer o exercício é entender a nossa essência e uma vez com essa essência, você aplica ela para tudo. Você aplica a tua essência para tudo. Então, na tua casa, se você tem certas crenças, certos valores, é o que você vai aplicar com os seus filhos, mas também é no trabalho, também é com o seu time. Os valores que você pratica, que você acredita, você tem que aplicar com o teu time. E por isso que é tão importante, que fala-se muito hoje, de você, quando vai procurar um trabalho, alinhar muito o propósito daquela empresa ao seu. Isso é fato. Porque se a empresa tem determinados valores que não conversam com os seus, isso não vai dar certo. Você pode tentar se anular na empresa, achar ou acreditar que você vai conseguir se anular, né? Pensando, não, na empresa eu finjo que eu penso assim, mas em casa, daí, quando é de verdade, eu penso do meu jeito. Não funciona isso, porque hoje o contexto é tão intenso. Você fazer gestão de um time, você ter times grandes trabalhando com você, isso realmente capta tanto da tua energia e tal, que é impossível você separar. É impossível você esconder sua essência. Então, eu acho que hoje, por isso que eu acho que as pessoas têm que dedicar tanto tempo em entender essa essência, porque uma vez que ela está identificada, você joga com ela em todas as frentes que você tem, né? E essa questão de alinhar isso nos seus projetos de trabalho, seja empresa, mas um projeto de trabalho e tal, é essencial. E aí que a gente vê que muita gente, quando não tem isso alinhado, fica meio perdido. Porque essa pessoa fica achando que tem algo de errado com ela. Nada combina com ela não encontra nada, ninguém que pense igual a ela e tal, mas é porque ela está tentando, né, criar esses mundos paralelos que não deveriam existir. A essência dela é uma só. Isso é o que eu acredito. Legal. A gente está fechando esse bloco, né, de que a transformação não é um momento, mas é um contínuo, né, com algumas conclusões aí interessantes. A importância do autoconhecimento, a importância da aceitação de que, de fato, as coisas vão continuar se transformando, mas também o autoconhecimento da aceitação da nossa identidade e de que a gente tem que encontrar o lugar certo, né? Porque essa identidade que a gente tem, e que a gente, obviamente, pratica mais dentro de casa, na nossa família, deve ser a mesma identidade que a gente tem no trabalho para que a gente tenha um equilíbrio. E aí já falei de saúde mental, né? Já falei poxa, se não combina aquela cultura ou aquela forma de atuação, eu preciso ter a coragem de ter a conversa, de entender se é aquilo mesmo e fazer uma transição, se for necessário. Aí sim fazer uma mudança. Porque a gente tem que encontrar o nosso lugar. Isso é bem, bem bacana. Bom, então, feito aí esse breve resumo, quero passar para o segundo tópico, que é tecnologia, né? A gente não pode deixar de falar da inteligência artificial, a dita inteligência artificial, né? Que na prática não é tão inteligente assim, né? Ela joga com muita coisa impossível o ser humano fazer, mas ela ainda não substitui a inteligência humana. Acho que isso é um ponto importante. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como é que a IA aí está participando dessa transformação. Você acha que essa transformação
vai afetar a que nível e isso é uma transformação geral de criatividade ou a gente está falando mais de produtividade, a gente está falando mais de trabalhos repetitivos, que eu chamo de sistemas especialistas, né? São sistemas que vão, não só eu, mas várias pessoas chamam de sistemas especialistas. São sistemas que vão aprofundar o conhecimento em relação a determinado assunto, né? Seja na área do direito, seja na área do marketing, seja na área de atendimento ao consumidor, por exemplo, né? Falando aqui mais do nosso jogo, da nossa área de atuação. Mas, feito isso, como é que você enxerga a IA no processo de transformação? Olha, eu acredito que a IA, quando eu falo que eu sinto que as transformações aceleraram tanto, que passaram a ser contínuas, acho que um dos grandes drivers para isso foram essas novas tecnologias que foram surgindo e afetando muito a forma como a gente vive, como a gente pensa, né, até. E a IA, certamente, acho que é um acelerador ainda maior. Assim, eu estou aprendendo muito sobre o tema, buscando investigar muito sobre o tema, porque tem muita coisa nova na mesa para a gente aprender. Mas o que eu entendo até agora é assim, o intuito da IA, ela vem mais para nos ajudar a resolver os grandes problemas que nós temos como seres humanos, né? Eu acho que a gente vive num contexto em que a gente tenta melhorar a vida do ser humano para melhor, a gente atua em várias frentes, e essas tecnologias estão aqui com o intuito de ajudar a gente nessa jornada de resolução de problemas. Para mim, esse é a principal razão dessa tecnologia existir. Quando ela vem, e a forma como ela está vindo, eu acho que o primeiro ganho que a gente tem, ou o maior ganho, tem a ver com produtividade. Porque tudo que, fazendo um paralelo no contexto do trabalho, assim, tudo que é atividade mais operacional, que a gente aprendeu a fazer, ou seja, as atividades repetitivas e tal, isso é facilmente substituível pelas tecnologias que estão surgindo, né? Então, eu acho que o ganho de produtividade, se a gente usar bem, se usar da forma adequada, ele é gigante. Aí, com esse ganho de produtividade, a gente, em teoria, vai ter tempo em mãos, né? Porque a gente vai deixar de fazer coisas que ocupam muito do nosso tempo, a gente vai ter tempo nas mãos. E a pergunta é: para que a gente deveria usar esse tempo? A gente deveria usar esse tempo para pensar, para realmente pensar, visando, né, soluções para esses problemas que seguem existindo, que estão aí. E quando eu falo problema, é problemas da humanidade, de saúde, problemas do consumidor, ou seja, pode ser qualquer âmbito de problema, mas eu digo, a gente foca nosso pensamento, a nossa energia para buscar soluções para esses problemas e a tecnologia nos ajuda a colocar isso em prática. Então é um pouco da forma como eu vejo. Eu vejo que inicialmente é muito mais ganho de produtividade e que a gente vai passar por um processo de aprendizagem, né, de aprender a usar isso a nosso favor e aprender a usar esse tempo que a gente, em teoria, vai ter nas nossas mãos, utilizar bem, né, utilizar da melhor forma possível. Então, acho que essa é a grande mudança de dinâmica que eu vejo, né, que já está acontecendo. Agora, se a gente pensar nas pessoas, como é que você entende a participação delas? Porque você tem aí hoje gente que é totalmente contra, gente que não está totalmente desconectado, ouve falar na televisão, ouve falar na web, mas não tem ideia do que seja. Como é que você acha que as pessoas podem participar dessa jornada de transformação que a IA está trazendo aqui como uma opção para a gente? Eu acho, Marcelo, que é a gente se sentir parte dessa mudança. Eu acho que ainda existe uma certa rejeição, porque tudo isso é muito novo, a gente não conhece, está todo mundo tentando entender, primeiramente, como tudo isso afeta a mim, meu trabalho, né? Mas não necessariamente a gente está dedicando o tempo adequado para de fato entender. E quando eu falo tempo adequado, é voltar a estudar, entender. E hoje eu acho que a gente vive uma realidade em que existe uma massa de informação à disposição de todos nós por aí. Informação boa e informação ruim.
mas ela existe, ela está disponível. Então, mais do que nunca, todos nós estamos empoderados para aprender sobre qualquer assunto de uma forma mais independente, vamos dizer assim. Então, acho que o nosso papel, primeiro, é se sentir parte da mudança, começar a estudar, entender essas tecnologias, escolher uma parte, né? Talvez mais relacionada com o que eu faço, mas escolhe aquilo, começa a estudar, entender como que na prática eu posso aplicar essas novas tecnologias via inteligência artificial, porque esse é um processo pelo qual a gente vai ter que passar, né? É o primeiro passo do entendimento, para depois a gente poder se posicionar a respeito. Então, acho que todo mundo pode participar através dessa abertura a aprender, a sentar realmente na cadeira do estudante. Uma coisa muito interessante que eu ouvi, eu estive recentemente numa feira de inovação que acontece em Austin, no Texas, e todo ano, já há muitos anos, e esse ano grande parte ali da discussão foi em torno da inteligência artificial. E o que eles colocaram para a gente foi uma provocação no sentido de que todos nós estamos vivendo essa mudança, que é muito profunda, que talvez a mais profunda desde a Revolução Industrial, mas todos nós estamos vivendo ao mesmo tempo e desde o mesmo lugar. Tanto uma pessoa que tem 18 anos quanto uma pessoa que tem 78 anos, né? Ambas não conhecem profundamente as tecnologias que estão aparecendo. Então, eles falaram, todos nós somos parte da geração T, que é a geração da transformação, que vai ter que ajudar a transformar, que vai ter que ajudar a acelerar, mas que tudo vai começar pelo entendimento, pela aprendizagem, né? Então, acho que o primeiro passo da participação é esse, sem dúvida nenhuma, para a gente digerir, né? E depois acho que a gente vai seguir evoluindo com o processo. Olha, interessante, né? É a primeira vez que eu ouço essa terminologia. Você acabou de chegar, né? Foi há 2 semanas atrás. Eu acompanhei a tua ida para lá. Eu vou fazer uma pergunta ainda mais, aprofundar um pouquinho sobre o evento, mas sobre a questão da geração T, né? Que somos todos nós. E muitas vezes eu até percebo que gerações mais novas têm uma compreensão da tecnologia menor do que a nossa geração. Isso é a primeira vez que isso acontece. Mas quando a gente fala desses novos sistemas de IA, realmente a gente está todo mundo na estaca zero. E como é muito diferente, como tem princípios diferentes, a interação com essa tecnologia está muito ligada aí à condição de saber fazer perguntas, saber, quando você falou de produtividade, né, como sendo o grande ganho, saber o que eu vou resolver em termos de problema com o uso da tecnologia. Então, aí, nesse caso, à medida que a gente estuda, à medida que a gente aprende, a gente pode usar a nossa experiência real de trabalho para poder avançar e utilizar essa tecnologia, né? E eu acho que esse é o grande desafio aí que a gente tem que desenvolver, quer dizer, entender o que a gente faz, mas também estudar para se preparar para fazer as perguntas certas para a tecnologia poder nos ajudar. Eu queria que você falasse aí, fechasse esse bloco de tecnologia, contando um pouco do que você viu e dos 3 pontos mais interessantes, dos 3 pontos que você achou mais interessantes nessa, não sei se a gente chama de feira, né? Como é que chama esse evento que é o South by Southwest, né? SX, SW, que é o termo, né, que aparece, mas para ser antenado, eu falo essas palavras, minha filha de 13 anos fica horrorizada. Ninguém fala mais antenado, né? Eu não sei qual é o termo agora, mas eu também não estou acompanhando essas transformações. Não consigo acompanhar toda, né? Mas desse evento que você foi, que é um evento gigante nos Estados Unidos, e nessa área de business, né? Essa semana de business que você teve lá, tem muito a ver com marketing, tem muito a ver com comunicação, tecnologia. Quais foram os 3 pontos mais legais, mais interessantes que você viu? Eu acho que o primeiro é um pouco do que você falou. A gente tem essa pergunta na cabeça: até onde vai a capacidade dessa tecnologia? O que de fato ela pode ou não pode substituir, né? E eu saio desse evento com isso muito claro, que assim, ela não pode substituir a nossa capacidade de criar e de conectar pontos,
né? Então, a gente pode alimentar a máquina de informações, a gente pode induzir a um certo pensamento, certas conclusões, mas ela não tem essa capacidade de conectar as coisas. Então, essa é uma habilidade que a gente tem e que a gente agora vai ter que evoluir nessa habilidade. Ou seja, mais pessoas vão ter que desenvolver essa capacidade, sabe, realmente de pensar, de conectar pontos, de formular as perguntas corretas, né? É sair um pouco dessa coisa do automático e dedicar o devido tempo para pensar nas coisas de fato. Então, isso para mim foi uma luzinha que acendeu, porque eles deixaram muito claro, né? Eu acho que para mim foi bem interessante. A outra tem a ver com, assim, eu acho que a tecnologia, ela vem, o intuito de quem está criando essas tecnologias, obviamente, é melhorar a nossa vida e resolver os nossos problemas como seres humanos. Eu acho que o intuito é bom, né? Só que se a gente não tomar as devidas providências nesse momento agora, em que as coisas estão se definindo, a gente pode vir a sofrer lá na frente. Então, uma das coisas que eles deixam muito claro, uma provocação, é toda essa parte regulatória, o que a gente tem que mudar do ambiente regulatório para que essa inteligência artificial não venha a ferir certos princípios aos quais a gente está acostumado desde que a gente existe por gente, né? Então, acho que tem uma responsabilidade nossa como sociedade de criar as condições certas para que essa tecnologia venha de fato ajudar. Né? Porque se a gente não fizer isso, ela pode sim nos criar muitos problemas. Então, existe uma responsabilidade de todos nós também em fazer com que isso aconteça. Porque não adianta a gente pensar que é um grupo de 10 pessoas que está sentado numa sala pensando no nosso futuro. A gente tem que se inserir, né? Tem que colocar. Para isso a gente precisa conhecer, né? Para isso a gente precisa É, estudar, se exato. preparar, como você disse antes. Exato, né? E para mim, então assim, tem esse lado que eu diria, essas ameaças, elas existem sim, e eu acho que também a tecnologia, eles deixam muito claro que está muito mais avançada do que a gente pensa. Eles simplesmente não estão liberando essas tecnologias tudo de uma vez, porque eles sabem que existe uma ruptura enorme se isso acontecer, mas o fato é que você sai com a sensação de que a coisa está muito mais evoluída, né? Por outro lado, a gente vê também exemplos claros de como essas tecnologias estão avançando, por exemplo, na área da saúde. Um dos focos foi inteligência artificial, mas a gente teve muitas sessões também para entender como essas novas tecnologias estão impactando a saúde do ser humano. Como elas estão nos ajudando aí a tornar possível a gente viver mais, por exemplo. Então, desde soluções para problemas de saúde que a gente enfrenta desde muito tempo. Então, é muito interessante você ver a parte boa de tudo isso também, de, poxa, como se a gente consegue aplicar isso da forma correta e para os problemas corretos, ela pode fazer maravilhas para o ser humano, né? Então, foram dados vários exemplos de doenças e soluções para pessoas que nascem, né, com problemas físicos e tal, problemas que nunca a gente pensou que fosse conseguir resolver e que agora essas tecnologias estão ajudando. Né? Claro que existe toda uma questão de quando que tudo isso será acessível para todo mundo e tal, mas não estou entrando nem nesse mérito, mas é muito mais, assim, você sai muito inspirado em ver tanta coisa boa que está surgindo através dessas tecnologias. Então, assim, para mim, acho que foi. Esses 3 pontos me marcaram bastante, e também, acho que unindo a tudo isso, a questão de como essas tecnologias impactam a gente, a forma como a gente vive a nossa vida. Nós vivemos aí, Pensa. sim. Então acho que isso é um outro capítulo que você até mencionou aí, que tem a ver também com, poxa, tudo isso acontecendo, como que está a saúde mental das pessoas, o quanto as pessoas estão talvez mais solitárias por causa desses avanços tecnológicos, né? Hoje a gente não tem necessidade mais de ir para uma festa para socializar, a gente pode socializar virtualmente, mas será que isso está fazendo bem para as pessoas? Né? Então foi citado lá claramente que um dos problemas já identificados é solidão, e que é um dos grandes problemas da Essa, humanidade, né? essa transformação, ela de fato viabiliza que a gente viva mais sozinho, e eu acho que a pandemia teve um papel importante na aceleração desse processo todo, mas existem algumas substâncias
que a gente produz para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, nosso equilíbrio mental, que passam por nós convivermos, por nós até nos tocarmos, né? Como amigos, como seres humanos, enfim, para que a gente possa evoluir de uma forma saudável, né? Porque a tecnologia ela não pode ser essa coisa que muitas vezes a gente está vendo nas gerações mais novas, quem tem filho adolescente, esse vício em dopamina, né? Ninguém está viciado em tecnologia, não. Mas está viciado na dopamina, aquela substância que a gente produz quando fecha ciclos, e aí tem essas dificuldades, né, que a gente está tendo aí na criação dos filhos, dificuldades novas, onde a questão do celular, a questão da tecnologia em si, ela passa a ser um ponto negativo no crescimento, né, dos filhos. Eu quero avançar, então, fechar esse ciclo de tecnologia, né, comentando sobre a importância da inteligência artificial como ferramenta de produtividade, sobre a importância da gente mergulhar, nós como executivos, nós como empresários, líderes, né, participantes aqui da comunidade, nós que somos profissionais também, né, você que acompanha, a importância fundamental de se educar sobre a dita inteligência artificial, sobre essa transformação desses que chamamos também de sistemas especialistas, de sistemas que não são tão inteligentes, mas eles são altamente potentes em avançar sobre problemas que nós humanos formulamos. Isso é muito importante, né? Ele não vai formular o problema, ele não vai identificar a solução se você, ser humano, não perguntar para ele e não fizer a pergunta corretamente para ele. Então, esse é o ponto fundamental. E por fim, aí você me colocou para a gente os 3 itens interessantes lá da South by Southwest que você teve. Então, fechamos aqui o segundo bloco, tecnologia, e eu quero ir para o terceiro, então, bloco, que é competências. Então, como é que a transformação contínua, a tecnologia... Bom, e o que a gente faz a respeito, então? Né? A primeira coisa, obviamente, é entender um pouquinho da inteligência, mas o que mais que a gente tem que fazer? Como é que a gente se prepara para esse mundo novo, onde a gente vai ter acesso a tecnologias que vão facilitar para a gente muitas coisas, mas que ainda vão requerer o nosso comando como senhores da tecnologia, né? E quais são os riscos que envolvem isso? Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você sobre senso crítico, sobre a questão de você avaliar a realidade e você, poxa, isso aqui está bom, não está bom, precisamos fazer uma mudança, que mudança que a gente precisa fazer, qual é a minha proposição de mudança? Isso é o senso crítico. Isso é importante como competência nesse mundo novo da gente? Olha, para mim, Marcelo, o senso crítico ele está entre as top 3 competências. Porque eu acho que a gente vive numa era, a era do deepfake, né? Então, assim, não só a gente tem excesso de informação circulando por aí, mas a gente tem informação boa, informação mais ou menos boa e informação péssima, né? E hoje a gente é forçado a ter essa visão, assim, crítica para entender o que é informação que eu confio, o que é informação que eu não posso confiar. Então, esse senso crítico, mais do que nunca, ele vai ser essencial para a gente saber diferenciar que tipo de informação me serve e para quê, e que tipo de informação que eu posso descartar. Então, hoje, esses cenários todos de manipulação, inclusive, né, todo o contexto político que a gente vê as eleições sendo muito influenciadas pelas redes sociais, etc., tem a ver com isso também. A gente recebe notícia de tudo quanto é lugar e a gente tem que cada vez mais se atentar para a veracidade das informações. Então, esse senso crítico, se ele não existe, vai passar qualquer coisa. De fato, passa qualquer coisa e a chance que a gente tem de tomar as conclusões ou chegar às conclusões erradas é enorme. Então, eu acho que a capacidade analítica e o senso crítico é uma coisa que todo mundo tem que prestar muita atenção, porque é aí que a gente vai poder agregar valor.
né? Então, acho que a gente acabou a era de que, putz, eu estou aqui com 10 milhões de informações, eu estou tranquilo, eu não tenho que me preocupar, eu vou olhar de uma forma um pouco mais superficial, tá tudo bem, e vamos seguir em frente. Eu acho que a gente vai ser exigido da gente se aprofundar mais sobre os temas, entender realmente com mais profundidade para poder se posicionar. Porque senão a gente, de fato, vai ter um risco enorme aí de estar tomando, né, chegando a conclusões incorretas sobre as coisas. Então, isso para mim é um das ameaças que a gente tem. E eu acho que o senso crítico ele se aplica a todo mundo, desde uma criança até um profissional super experiente. Né? Então, aprender a colocar em prática esse senso crítico, né? E o que a gente precisa para fazer isso bem. Para mim é essencial. Você falou de três pontos fundamentais. Um é senso crítico. Quais são os outros dois? Então, eu acho que tem um segundo que é curiosidade. Eu acho que mais do que nunca a gente está num momento em que a gente tem que aprender muito, coisas que realmente a gente não conhece, que realmente a gente não tem, nunca trabalhou com elas e tal. Então, isso requer que, para mim, a boa aprendizagem, ela acontece quando a pessoa é curiosa, quando ela vai atrás. A aprendizagem não acontece quando alguém pede para eu aprender, ou me diz que eu tenho que aprender algo. Ok, legal, isso pode ser uma motivação. Mas ela acontece de verdade quando eu tô lá, inserida, dedicando meu tempo, né, olhando diferentes fontes de informação, etc. Então, a curiosidade, para mim, ele é o trigger para que a gente possa aprender. E quem não é curioso, quem acha que não precisa aprender, que não tem necessidade, eu acho que vai perder cada vez mais espaço para os curiosos. E vai haver curiosos, né? Vai ter muita gente aí fora que vai entender, vai pegar essa mensagem. Então, eu acho que o mundo ali, os curiosos vão se dar muito melhor, ou tendem a se dar muito melhor, do que aqueles que vão se acomodar num contexto e falar, não, isso não é para mim. Então, acho que curiosidade, até no sentido de, poxa, ok, eu posso ter uma profissão, eu sou uma comunicadora. Mas por que não? Por que eu não posso investigar mais sobre ciência, sobre tecnologia? Por que eu não posso entender mais? Porque, de certa forma, esse tema ele vai impactar a minha vida. Né? Então, eu acho que essa curiosidade, no sentido amplo, de você olhar áreas que você não conhece, ou talvez de você se aprofundar muito mais em áreas que você conhece, né? Então, ela tem diferentes ângulos, mas eu acho que ela se aplica para todo mundo. Então, para mim, ela é essencial. Eu acho que a coisa da curiosidade de fato um pilar fundamental, né? Você falou do senso crítico, identificar aquilo que eu quero, que eu não quero, que me faz bem, que não me faz bem. A curiosidade que vai ser a busca, né? Por esse crescimento, por ver coisas que eu não conheço, coisas novas, enfim, como acompanho essa transformação no sentido de aprendizado, né? De construção de aprendizado. E, e o terceiro pilar, o que você pensou? Então, o terceiro pilar para mim é a comunicação, porque eu acho que a gente tem que seguir desenvolvendo a nossa capacidade de se comunicar, no sentido de que, assim, comunicar também é escutar, também é ter empatia, é entender o contexto do outro, né, antes de eu formar a minha opinião. Isso tudo é comunicar. E a nossa habilidade de articular as nossas ideias e vender as nossas ideias para o outro, né? Ou colocar a nossa ideia para fora. Então, acho que mais do que nunca, a gente vai conseguir se diferenciar através de habilidades de comunicação, né? Então, eu acho que é um skill, vamos dizer assim, uma competência que acho que todo mundo tem que focar em desenvolver. Tem pessoas que já nascem comunicadoras natas, etc., mas muitas vezes a gente associa o comunicador nato com aquele que fala muito bem, que tem desenvoltura, que sabe abordar um tema. Mas comunicação não é só isso, ela é mais ampla do que isso, né? Então, muitas vezes tem gente que fala bem, mas não escuta bem. Né? Então, o contexto para mim da comunicação ele está muito mais amplo, ele é muito mais amplo, e quem eu acho que conseguir seguir se desenvolvendo nessa habilidade de comunicar uma ideia é uma coisa que, aliás, a máquina não vai fazer tão bem quanto a gente. Eu acho que a gente vai seguir tendo uma vantagem competitiva sobre isso, e eu acho que vai ter vantagem. Assim, a pessoa que aprender a se comunicar nesse contexto, ela vai ter vantagem sobre os outros. Então, eu acho que é uma energia aí que vale a pena a gente depositar para a gente seguir se desenvolvendo.
Legal. Olha só, eu vejo, nossa, bem bacana esse tripé, né, do senso que faz a escolha, da curiosidade que acumula repertório. Hum, Então, para você ter criatividade, ela se inicia na curiosidade, porque eu só consigo criar coisas novas, e eu acho que a criatividade é, de fato, um subproduto, né, dessa curiosidade, que é a minha capacidade de acumular conhecimento, acumular repertório sobre o tema que eu desejar, e na hora que eu tiver necessidade de fazer uma mudança que o meu senso crítico apoia, eu vou ter a criatividade para criar a pergunta ou para criar uma resposta, uma solução, uma pergunta para IA ou uma solução definida. E aí essa criatividade, de fato, é o grande valor do trabalho no futuro. é. Então, esses itens que você colocou, eles são pré-requisitos para o valor da criatividade. Nós vamos ter mais tempo para pensar, né? A gente vai ter mais energia, a gente vai ter mais possibilidade de pensar baseado em fatos mais estruturados. E a comunicação, como você falou muito bem, eu diria que ela é muito mais ouvir do que falar. Quer dizer, a eloquência, a gente, nós dois falamos, né? Dizem que nós dois falamos bem, né? Heloísa e Marcelo. Mas a comunicação é uma via de mão dupla. Não é porque eu estou falando bem que as pessoas estão me entendendo. É. Eu preciso entendê-las primeiro para que eu possa, de fato, me comunicar e sim transmitir alguma coisa que faça sentido para o estado mental, para o momento, para o desejo, para o objetivo que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, juntar esses três pontos aí, né, da, da avaliação da realidade, nesse senso crítico, a criatividade e a comunicação, eu acho que você mandou muito bem aí, tá? São pontos realmente fundamentais aí para a gente avançar nesse mundo em constante transformação. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta, quero te perguntar a respeito da preparação dos jovens e preparação também dos profissionais que estão hoje, líderes que estão hoje em campo. Como é que você vê a preparação para esse novo mundo, mais esse passo de transformação que está acontecendo? Não é que vai acontecer, ele já está acontecendo. Como você falou, tem muita coisa que não foi lançada ainda, já está pronta, tem muita coisa que não foi lançada, mas como é que as pessoas devem se preparar para essa onda que está chegando e que ela vai chegar? As pessoas às vezes acham, vamos segurar, vamos. Isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu. Sempre se falou isso na invenção da lâmpada, na invenção do rádio, até na invenção da, pelo Gutenberg, né, da escrita impressa, né, da gente ter a edição de livros e tudo mais. Naquela época também se falou que aquilo mundo ia acabar com os livros e todo mundo tendo acesso à informação. Imagina só, a informação pelos livros e tudo, e o mundo só evoluiu. E a inteligência artificial, dentro desse processo tecnológico, vai fazer a mesma coisa, quer dizer, ela vai chegar independentemente da opinião das pessoas contrárias, o mercado vai absorver isso, as empresas vão absorver isso. Como é que a gente se prepara para isso? Qual é a tua visão aí em relação a esse tema? Eu acho que você mencionou aí alguns milestones aí da humanidade com essas grandes invenções, e se a gente parar para pensar, tudo apareceu numa tentativa de resolver um problema da humanidade, um problema que a gente tinha, uma carência que a gente tinha, né? Então, eu acho que se a gente consegue, como uma forma de preparação, manter o nosso foco e energia na resolução desses grandes problemas que a gente tem, eu acho que é um primeiro passo, porque a gente não pode perder o foco. Eu acho que os negócios, as grandes evoluções que a gente vê, elas estão sempre conectadas à resolução de algum problema que a gente tem como seres humanos. Então, acho que esse foco em resolução de problema a gente não pode perder. Então, se eu, no contexto do meu trabalho, da minha função que eu exerço no meu dia a dia, por exemplo, começo a
praticar de uma forma consistente quais são os grandes problemas que eu tenho aqui para resolver. Como que eu vou testar soluções para esses problemas? E começo a colocar esses testes em prática, eu acho que é uma boa forma da gente se preparar. Porque fato é que a tecnologia por si, da forma como eu vejo, ela sim vai substituir algumas profissões, só que ao mesmo tempo outras vão aparecer. Só que hoje a gente ainda não conhece essas outras profissões. E eu li um artigo até a respeito, e eu achei bem interessante, em que se falava isso. Tá bom, então, como que eu me preparo para ter trabalho no futuro? Poxa, a gente não sabe todos os trabalhos que vão surgir no futuro. O que a gente sabe é que vão surgir trabalhos no futuro. Então, ao invés de ficar pensando e tentando adivinhar a bola de cristal, vamos focar em seguir experimentando, pilotando soluções para problemas, etc. E com isso a gente aplicando, acho que essas competências que a gente conversou aqui, é uma forma da gente estar se preparando. Né? Então, acho que todo mundo aqui pode parar e refletir, poxa, como que o que eu vou trazer mais de senso crítico para o meu dia a dia? Aonde talvez eu vou colocar um passo a mais ali para eu poder talvez analisar certas coisas com mais cuidado? Curiosidade. Eu quero dedicar algum tempo meu para, poxa, pesquisar sobre coisas novas que eu não conheço. Então, acho que é uma forma da gente se preparar. Acho que não existe mágica, mas se a gente conseguir foco, energia 100% na resolução dos problemas que a gente já tem hoje, que já existem, e se a gente consegue exercitar a aplicação dessas novas competências, não novas, mas talvez colocar mais ênfase nelas, eu acho que é uma forma da gente se preparar. Legal, legal. Pô, Luísa, foi uma jornada aqui, né, de aprendizado e conhecimento, pelo menos para mim, eu aprendi algumas coisas bem interessantes aí que você trouxe da tua vivência, né? E queria, enfim, te agradecer e deixar você à vontade para falar com a nossa audiência aí, algum tema final que você queira trazer para eles, alguma sugestão, alguma recomendação. Obrigada. Bom, foi muito legal a nossa conversa. Obrigada. Acho que a gente sempre tem bastante coisa aí para trocar, né? Bastante ideia para trocar. Mas eu acho assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas, que eu encaro para mim, é encarar essas transformações que a gente está vivendo como uma constante, fazem parte da nossa vida, não ter medo disso e realmente abraçar, né? Então, sair do lugar do crítico, que fica com medo e criticando, e ocupar o lugar daquele que é parte do movimento, que de forma intencional vai viver aquilo da melhor forma, né? E contribuir também. Então, acho que é uma questão de mindset. A gente tem que ter esse mindset que a gente é parte e vai ajudar a evoluir. E eu queria deixar, teve uma outra fonte de inspiração para mim no evento, que foi uma sessão, e que eu queria deixar só isso para as pessoas pararem para pensar, porque para mim foi muito legal. Eles colocaram numa mesma sessão uma cientista da NASA e uma poeta que ganhou um prêmio Nobel recentemente. E a pergunta que elas respondiam durante a sessão era: poesia e ciência tem. O que tem a ver poesia e ciência? Existe alguma sinergia? E através da discussão delas, a conclusão que a gente chega é que elas têm tudo a ver. Porque o cientista nada mais é do que um curioso que busca respostas para perguntas que ele faz a vida inteira, ele está buscando respostas, né? E o poeta, ele está lá, né, elocubrando e dedicando horas e horas pensando em respostas para coisas que ele questiona. Então eles falam, o poeta e o cientista, eles têm tudo a ver. Para quem entrou aqui achando que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que um é cético, o outro não é e tal, é o contrário, pessoal. Então, assim, acho que foi muito legal isso que eles trouxeram para a gente e foi muito interessante a discussão. Então, é uma coisa que eu deixo aqui para todo mundo refletir. Poetas e cientistas, sim, podem ocupar o espaço do curioso e que tem muitas similaridades. E eu acho que isso abre a perspectiva de que todos nós temos a oportunidade de participar desse mundo de transformação, né? Você, eu e todo mundo que está nos ouvindo, você da audiência, você também pode participar desse processo, mas não pode ser no sofá assistindo Netflix, né? Você vai ter que escolher uma área e um problema. Eu acho que a Luísa trouxe um foco, né? Um alvo muito claro para a gente. Qual é o problema que eu vou perseguir? Qual é o problema que eu vou me associar a outras pessoas com
capacitações complementares à minha, e que junto em comunidade, né, a gente falou de comunidade, da importância da comunidade, nós como seres humanos vamos juntos trabalhar e vencer essas transformações na criação de um mundo melhor, com menos problemas. Quero, então, novamente agradecer a você, Luísa, agradecer a quem nos acompanha, né, nessa jornada aí do podcast, e desejar a todos aí sucesso e bons negócios. Muito obrigada, um abraço a todos. Abraços.